Agora, ele não queria permanecer por muito tempo ali sem fazer nada, então ele se colocou no trabalho. Ali mesmo, preso no castelo, ele se colocou a trabalhar. Não poderia por muito tempo encontrar satisfação no silêncio e repouso. Habituado a uma vida de atividade e acirrado conflito, mal suportava ele permanecer inativo. Naqueles dias de solidão, surgia diante dele o estado da igreja e exclamava em desespero: ai, ninguém há neste último tempo da ira do Senhor para ficar diante dele como uma muralha e salvar Israel. Novamente volvia os pensamentos para si mesmo e receava ser acusado de covardia por afastar-se da contenda. Acusava-se então de indolência e condescendência própria, mas ele se pôs a trabalhar. Sem número de folhetos procedentes da sua pena começaram a circular pela Alemanha toda. Folhetos escritos por Lutero lá na sua cela, prisioneiro. Também prestava importantíssimo serviço aos seus patrícios, traduzindo o Novo Testamento para a língua alemã. Deus usou este tempo que Lutero ficou preso no castelo de Wartburgo para que ele traduzisse o Novo Testamento para a língua alemã. Aleluia! Lá do seu Patmos rochoso, Lutero continuou durante quase um ano inteiro a proclamar o Evangelho e a repreender os pecados e os erros do tempo. Não foi, porém, meramente para preservar Lutero da ira dos seus inimigos, nem mesmo para lhe proporcionar uma temporada de calma para esses importantes labores, que Deus retirara seu servo do cenário da vida pública. Deus tinha também outros propósitos. Na solidão e obscuridade do seu retiro montesino, Lutero esteve afastado do apoio terrestre e excluído dos louvores humanos. Foi desta maneira, salvo do orgulho e da confiança em si próprio, tantas vezes determinados pelo êxito. Os olhos dos homens tinham se dirigido para Lutero como expositor da verdade. Ele foi removido para que todos os olhares pudessem se dirigir não para o Lutero, mas para o sempiterno autor da verdade, Jesus Cristo. A reforma, meu querido irmão, minha querida irmã, a reforma protestante não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até o fim da história deste mundo. Pedro Valdo, João Wycliffe, João Hus, Jerônimo, Melanchthon, Martinho Lutero, todos tiveram eles uma grande obra a fazer, transmitindo a outros a luz que Deus lhe permitira brilhar sobre eles. Contudo, nenhum deles recebeu toda a luz. Eu e você também não recebemos toda a luz. Toda a luz que deve ser dada ao mundo ainda está a brilhar. Deus vai revelando progressivamente. Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras e novas verdades se têm desvendado constantemente. A reforma não acabou. Mas onde estão os reformadores do século XXI? Onde estão os reformadores? Onde estão os protestos contra as heresias de Babilônia? O ecumenismo hoje está envolvendo todas as igrejas debaixo do guarda-chuva papal, debaixo do pontífice romano. O ecumenismo é uma estrada de mão única que está levando todo mundo para Roma. Igrejas evangélicas, todos eles estão se unindo a Roma. Tony Palmer, em janeiro de 2014, Tony Palmer, bispo anglicano, amigo pessoal do Papa Francisco, foi enviado como representante do Papa Francisco para uma convenção de pastores evangélicos carismáticos aqui nos Estados Unidos. No ano de 2014, no mês de janeiro, e o líder nesta convenção de pastores evangélicos era o pastor Kenneth Copeland. E diante daquelas centenas de pastores evangélicos e carismáticos, Tony Palmer falou. E o que ele falou? Ele disse: irmãos, não existem mais protestos. E porque não existem mais protestos, não existem também mais protestantes. Queridos, eu assisti este vídeo de Tony Palmer falando. Eu achei que todos os pastores evangélicos protestantes que estavam ali iriam se levantar contra a palavra de Tony Palmer. Mas não, ele foi aplaudido por todos quando ele disse: não existem mais protestos. Não existe mais protestantismo.
E então, queridos, ele apresentou um vídeo que estava gravado no seu celular, um vídeo do Papa Francisco, e o vídeo foi apresentado. E o Papa Francisco falando que os irmãos separados, era tempo deles voltarem para casa. O Papa Francisco se colocou como sendo José, o irmão que foi traído pelos seus outros irmãos. O Papa Francisco como sendo José, e os demais evangélicos como sendo os irmãos traidores. Foi outra cena que eu achei que todos iriam se revoltar contra esta cena. Mas não, todos eles aplaudiram a atitude do Papa se colocando como José, traído pelos seus irmãos evangélicos. Queridos, o mundo evangélico, o mundo protestante, está correndo para Roma, se submetendo a Roma. Onde estão os reformadores do século XXI? Onde estão os reformadores de hoje? Deus está chamando você, meu querido irmão, para ser um reformador. O reformador é aquele que crê e que diz a Bíblia, sola Escritura, a Bíblia somente, a nossa única regra de fé e prática. Que o Espírito Santo seja derramado sobre você, fazendo de você e de mim reformadores modernos, preparando um povo para a segunda vinda gloriosa de Jesus. Fique com a paz de meu Senhor Jesus. Deixe-me agora orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pela reforma protestante, que veio lá da Idade Média e chegou até nós. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor não deixou a reforma protestante morrer. Parece que está morta, mas ela não morreu. O Senhor ainda tem um fiel remanescente, formado por reformadores atuais, desta última geração, que usam a Bíblia e a Bíblia somente como regra de fé, o sola Escritura. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. E que Jesus Cristo volte logo para buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. É a minha súplica, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta foi a segunda live